a linguagem do tempo. Nós não podemos deixar de falar a linguagem do tempo. É horrível ficar, veja, não é? Dai a César o que é de César. Mas é preciso dizer que quando Cristo falava sobre os tributos, ele fez a título de parábola para chegar até agora. E agora nós estaríamos reinterpretar. No sentido, evidentemente, não fossilizado de uma época, mas credenciado por ciência, filosofia e religião. Isto implica em ter uma intelectualidade que faça, evidentemente, no primeiro momento, o pioneiro. Aquele que vai, não é, desbravar. Mas teremos que ter. Teremos que realmente fundamentar o nosso trabalho numa grande construção de vida, tendo em vista a nossa doutrina. Isso é de fundamental importância. Quero ainda dizer aos senhores que nesse século XXI a gente terá grandes desafios. Os senhores parem, nesse momento, imaginem quantos irmãos nossos estão com sede nesse momento. Já pensaram nisso? Sede, desesperadamente sede. Tem pessoas, de certo, em Biafra, homens adultos, com 25 quilos, como se fossem de sarrafos, comendo uma sopa rala por dia e sem água, meus amigos. Não há água. O governo já começou a legislar sobre a água aqui no nosso país. Vai ter que controlar. Não é? A casa espírita é ecológica. Nós vamos ter que trabalhar no projeto político-pedagógico sobre lixo, lixo reciclável, sobre a responsabilidade de jogar, evidentemente, as coisas que vêm as enchentes e levam e poluem os rios, os mares, os lugares, os lagos. Veja, nós estamos com Alzheimer, nós temos que perguntar para os especialistas, nós continuamos comendo em panela de alumínio. Tem uma coitada de uma médica lá em São Paulo, é a única que vai para a televisão e combate, mas ninguém mais fala nada. Nós temos pessoas com 55 anos com Alzheimer, que vão viver mais 20 anos e não sei como é que vão se administrar nesses 20 anos. A casa espírita quieta. Nós temos médicos dentro da casa espírita que poderiam nos ajudar, biólogos. Não é? Nós temos, evidentemente, rios poluídos, lugares poluídos. E nós temos que falar porque os espíritas também poluem. Nós tínhamos que fazer caminhadas na casa espírita, porque nós não caminhamos mais. Então nós teríamos que fazer, nesse século XXI, reunir professores de educação física, alguém, e imediatamente fazer caminhada. Nós temos que fazer a diversidade. Chamar, por exemplo, o juiz de direito da comunidade e, humildemente a ele, e dizer, doutor meritíssimo, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma palestra para nós sobre o menor na comunidade. Nós gostaríamos que o senhor fizesse uma palestra para nós, ou designasse alguém do fórum, para fazer alguma coisa sobre a criminalidade. Não, nós somos fechados em nós mesmos. Isto cria um metaprocesso, que a gente chama, horrível. A gente não se renova. Então nós temos que ver quais são os professores eméritos aqui da comunidade. Quem é a pessoa que a gente pode chamar para falar sobre avaliação e educação? Ele vai nos ajudar a crescer. Então nós não podemos ficar, vejam, parados e tentando fazer... A gente não tem retroalimentação, a gente não se realimenta. E uma unidade funcional como a Casa Espírita, ela precisa de toda a diversidade para fazer o pluralismo. Ela só vive na diversidade. Se ela não estiver sendo realimentada pela diversidade, o pluralismo dela ficou nulo. Aí como é que nós vamos falar em transdisciplinaridade se nós somos absolutamente disciplinares? Nós só ficamos dentro daquela disciplina nossa. Nós não vamos nem no interdisciplinar, nem no pluridisciplinar. Como é que nós vamos chegar no trans? Como é que nós vamos transitar em áreas diversas para trazer o conhecimento, para fazer sabedoria? Não temos condições. Então, esse século XXI é um século que ele vai devagar, imediatamente mostrando que o ponteiro do tempo está quebrado. É bonito e bom, por exemplo, ir numa padaria, e se a gente for observar o processo de fazer pães, de panifício, a gente fica assustado. Chegam as sacas de trigo, joga-se numa boca enorme assim, a água já cai automaticamente, e lá na frente vai sair o pão em 15, 20 minutos, bonito o pão, mas nos custa tão caro isso. Nos custa dependência química, nos custa angústia, nos custa o sofrimento, a miséria. A gente diria que porque nós recebemos tudo rapidamente e nós não fizemos um andamento. Vejam o problema de meninos que não foram devidamente educados para a computação, e veio já a internet,
E alguns deles, nós estamos, por exemplo, em universidades como São Paulo, que já veio dos Estados Unidos e da Inglaterra e de outros países europeus, fazendo especialidade em psiquiatria para atender meninos que passaram a ter contatos sexuais com a internet. Ficam 24 horas na internet. Se masturbam, se destroem, aviltam seu corpo, rompem com o equilíbrio. Mas nós não temos nenhum andamento. A Casa Espírita tem que parar e pensar sobre isso. São seres humanos, netos nossos, filhos, sobrinhos, filhos da comunidade. O que é que nós vamos dizer para eles? Quantas horas se fica por dia em computador? Vocês já perguntaram os surtos esquizoides da comunidade hoje? Em meninos, por exemplo, entre 17 e 25 anos. Os surtos esquizoides. Veja a responsabilidade que nós temos. São criaturas que reencarnaram para fazer transformações políticas, sociais, econômicas e culturais na nossa comunidade. Foram desviados das funções por traficantes e outras pessoas. O que é que nós, espíritas, estamos fazendo? O que é que nós escrevemos? O que é que nós dissemos? Nós fizemos encontro com outras religiões para falar sobre isso? Nós somos fechados. Mas são seres humanos, nós temos que parar e conversar um pouco. Temos que dialogar sobre isso. Não é? A mãe continua dando filho. Eu sou diametralmente oposto à ideia de mulher dar o filho. Se ela lhe foi confiado um filho, nós temos que ajudar esta criatura a alcançar convencimento e criar este filho, de alguma forma. Como é que nós vamos fazer no Centro Espírita o ajustamento dessa maternidade? Qual é o programa que nós temos para isso? Aí nós temos também os programas, por exemplo, no sentido do desencarne. A gente tem que pensar um pouco no desencarne. E nós não trabalhamos, em hipótese nenhuma, não é com a culpa. O Centro Espírita não é uma instituição que utiliza a culpa para fazer comportamento, para dizer que no céu as coisas estão boas, né? Não é isso. Nós não temos marketing para o céu. Até me contaram uma coisa interessante, que o sujeito desencarnou e chegou lá num balcão e onde é que você quer ir? Tem o céu e um lugar lá difícil. Seria o inferno. Eu quero conhecer primeiro. Aí foi, olhou, chegou lá no inferno, uma coisa, todo mundo dançando, feliz, cor ativa. Tá? Viu aquilo e ficou impressionado. Que música, um cheiro bom, não sei o que. Que coisa boa, né? Esse tal de inferno. Mas aí foi, você agora vai ver o céu. Chegou lá no céu, que é a ideia de céu católico. Aquele santo, tudo parado, aquela coisa toda. Porque a ideia que nós temos de morte é isso, certo? Numa nuvem andando assim, né? Aquela coisa horrorosa. Aí voltou assim, o que você escolheu? Não, eu não aguento ficar no céu, o céu está muito parado. Então você voa para o inferno. Então aquele elevador, está aqui suas coisas e tal. Aí passou, parou. Quando ele desceu, era uma coisa horrível. Aí veio um sujeito e disse, mas não foi isso que você não sabe. Não, aquilo que eu mostrei é marketing. Não é? Você optou, nós temos o direito de fazer marketing. Então vejam, nem tudo que reluz é ouro. Tem pessoas que chegam no Centro Espírita e querem mudar tudo imediatamente. Vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Basta a gente colocar a canga para que ele possa trabalhar e ele imediatamente desaparece. Então a gente precisa tomar cuidado para ver o que está reluzente e o que é que realmente faz luz. Ou o que é temporário, que é alguma coisa, evidentemente, que só veio para fazer uma passagem com experiência para a gente, mas com experiência para ele também. Então a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. Não é? Nessa dimensão desse terceiro milênio, a gente tem que pensar muito sobre reflexão e meditação. O Centro Espírita tem que ensinar as pessoas a fazer reflexão. Reflexão é efetivamente um retorno ao que nós registramos. Não é mais do que isso. A gente tem os registros informacionais no processo reencarnatório e quando a gente faz reflexão, a gente retorna esses registros em face de uma coisa que está acontecendo. Então a gente tem que criar um nexo entre o que está dentro da gente e o que está fora, para ver se nesse nexo causal, nessa composição entre aquilo que a gente registrou e aquilo que a gente está sentindo que tem que viver, a gente pode administrar melhor. É o sentido, evidentemente, da experiência. O Centro Espírita